Eu acredito o seguinte, que o bandido, né, eu acredito a Lampião banditismo, não tem como passar pano e a gente desenvolver uma leitura diferente dessa. Lampião era um bandido, mas todo bandido, ele não é 100% bandido. Então Lampião não era 100% bandido. Então o momento em que ele esteve com o coronel, ele não demonstrou para o coronel as barbaridades que a gente conhece e tem relatos que ele cometeu durante o seu período no banditismo. Então eu acredito que no documentário está registrado isso. Na verdade, quem comenta sobre isso é o nosso professor Marcílio, da universidade. Ele diz uma coisa muito, muito importante. Ele diz que o diário é apenas uma versão de um personagem. E ele tem que ser visto como uma versão de um personagem. Então, aquilo que o personagem, aquela versão que está descrita, é a versão que o coronel teve dos fatos. E vale salientar que essa versão é a versão oferecida pelo coronel para a sua publicação. Os fatos que aconteceram em 27, eles só se tornaram público em 1930, 2 anos depois, no jornal carioca, A Notícia. Então, de forma talvez selecionada, o coronel passa para o jornal aquilo que ele achava que deveria passar. Ou o jornal publica aquilo que ele acredita que deveria publicar, né? Quando o Raimundo Soares de Brito vai trazer à tona o diário, quando ele vai escrever o livro, ele tenta o contato com a família e a família passa exatamente o conteúdo que foi passado para o jornal. Mas ninguém consegue comprovar se tinham mais informações, né? O diário ele tem algumas omissões. O diário tem algumas omissões. Omissões propositais ou omissões do que o coronel viu. O coronel, no seu diário, ele não retrata diretamente como aconteceu o combate em Mossoró, porque ele não visualizou o combate em Mossoró. Ele fica lá no Saco, ele fica lá no Alto da Conceição, ele não vem para o embate. E os cangaceiros não mencionam as baixas e não mencionam aquilo que aconteceu realmente em Mossoró. Eles continuam contando vantagem. Então, para o coronel, o que aconteceu em Mossoró é a versão que os cangaceiros passou para ele. Então, ele em nenhum momento ficou sabendo da morte de Jararaca, da morte de Cochete e das baixas. O que está registrado no diário foi a vantagem que os cangaceiros contaram de que tinham matado macacos e paisanos e tinham feito terror em Mossoró. Então, no diário, é uma omissão ou é apenas o que ele viu, né? Pouca gente, assim, não quem estuda, mas a população e a comunidade em geral não tem muito certo o conhecimento do outro cangaceiro que morreu devido ao combate em Mossoró. Que no livro de Raimundo Soares de Brito menciona que é menino de ouro, e no nosso documentário a gente já conta a história completa. Não foi menino de ouro, ele teria sido baleado em Mossoró e foi sacrificado já na divisa com o Rio Grande do Norte e Ceará, depois de sair de Mossoró. Então a gente tenta contar, arrumar, porque o cangaço ele já tem muitos estudos, ele já foi muito estudado. A história tá muito bem contada. O que precisa agora são documentos juntando essas peças que foram estudadas na década de 50, na década de 60, na década de 70, recentemente. Eu acredito que quem fez um trabalho muito importante, você já entrevistou aqui, foi o livro de Lúcia, né? Ela faz uma concatenação, um agrupamento de tudo que a gente já descobriu e já estudou sobre a história. Ela consegue arrumar chuva de bala, memorial, o combate, o ataque. Então ela faz um apanhado de tudo que aconteceu. Então eu acredito que o cangaço ele já tem muitas informações, né? Algumas delas espaçadas. O que a gente já está precisando é juntar
essas informações. Já tem muita coisa documentada, mas muita coisa ainda está em aberto, Lemuel. Tem muita coisa ainda da história que não tem documento para provar, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo a pesquisa e o estudo sobre o coronel Antônio Gurgel, sobre o diário, a gente encontra ainda muitas peças soltas, né? O coronel é uma testemunha ocular que passa 13 dias com o bando. O coronel chega a Mossoró, não dá entrevista, não tem relato, não tem registro de uma entrevista do coronel Antônio Gurgel depois do acontecimento. Não, ele não presta depoimento em Mossoró. Ele não presta depoimento em Mossoró. O relato é que tem ele prestou depoimento em Russas, mas não existem os documentos desse depoimento. Aí a gente não tem condições de afirmar por que ele não deu essa entrevista, por que ele não deu o depoimento. Ele era um coronel. Será que a importância dele ser coronel deixaram para lá esse depoimento? Ou seja, existem vários processos contra Lampião nessa invasão que ele fez no Rio Grande do Norte. Tem o processo de Pau dos Ferros. O coronel Antônio Gurgel, que é uma testemunha ocular, que passou 13 dias com o bando, ele não tem o depoimento nesses processos. Ele não foi indagado, ele não deu a versão dele, nem para a imprensa, nem para a polícia. Ele era um coronel, né? Diferentemente da outra pessoa que estava sequestrada com ele, que é a Dona Maria. Ela tem depoimento gravado e tem os registros. Ela prestou esclarecimentos do que aconteceu. Ele não. Nem na época, nem depois. E esse diário, ele é publicizado a partir de um jornal do Rio de Janeiro. Então tem muitas lacunas ainda que dão margem a muitas outras versões que a gente tem sobre a história, que infelizmente a gente não pode provar, mas um dia, quem sabe, esses acontecimentos e essas outras versões podem chegar à tona e podem dar um novo rumo para a história, né? A gente tenta contar uma parte, aquilo que está documentado. Você fez duas